câncer, tem risco aí de várias doenças, né, por conta da radiação. A questão do isolamento, né? Isolamento e confinamento. Você imagina você ficar 3 anos isolado dentro, né, de uma nave espacial ou dentro de um habitat lá em Marte, perda de sono, vários fatores, né, que podem ter de saúde nesse caso. Lembrando, a gente está falando de, né, tipo 6 meses, 7 meses no mínimo de distância da Terra. Então, se tiver algum problema de saúde, eles vão ter que lidar por eles mesmos, né? Não dá para você pensar que você vai voltar para a Terra. A distância, como a gente comentou, um fator crucial, né? A distância que a gente está de Marte, que tem a ver, impacta aí diretamente no tempo, né? A questão da gravidade ou a falta de gravidade, a gente já sabe hoje com esses experimentos que a gente tem na estação espacial, e esse é um dos fatores que mais afeta aí o corpo humano, né? Que mais afeta o corpo humano é, sem dúvida nenhuma, a gravidade também, ou a falta dela, afeta os ossos, afeta a questão da visão, né? Tem muito astronauta que tem problema de visão quando retorna, questão de córnea, né? Então, quanto o corpo vai ser afetado por esses fatores numa missão de mais aí de 3 anos no espaço, né? De ficar dentro de um ambiente hostil, você ficar confinado dentro de uma nave espacial, dentro de um habitat, torna aquilo um ambiente hostil, né? A questão do oxigênio, a questão da alimentação, como que isso vai afetar o ser humano. Então, são alguns fatores, tem mais um monte de fatores, né? A gente pode elencar. Esse eu diria que são os nossos top 5, que precisam, justamente como eu comentei lá no início, esses fatores que precisam ser melhor estudados aí, quando a gente fala de voltar para a Lua, né? Fala, pô, mas então é isso, né? São esses fatores que podem, de repente, a gente aprender um pouquinho mais sobre eles, né? Aprender um pouquinho mais sobre eles para que a gente possa ir para Marte com segurança. Então, eu penso que esse que é o principal, são os principais pontos aí, né? Principalmente pensando em termos de ser humano, né? Pensando principalmente na saúde e na segurança dos astronautas. Então, são alguns fatores que a gente precisa evoluir e precisa entender. E para a gente entender isso, nada melhor do que a gente fazer isso fora do planeta, né? Então, de novo, foi aí que surgiu essa ideia da gente fazer esse test drive na Lua, ficar lá, né? Deixar os astronautas por um longo período na Lua, enfrentando a questão da gravidade, enfrentando a questão do ambiente hostil, né? Da poeira lunar. Em Marte a gente tem também muita poeira, né? Poeira lunar, os astronautas relatam que é um dos terrores, assim, né? Foi um terror nas missões Apollo, né? É uma poeira que gruda em todo lugar, em equipamento, em traje, entra no sistema de ar, enfim. Então, como lidar com isso, né? Durante longos períodos de tempo. Então, são todas essas habilidades, não só das pessoas, como dos equipamentos, né? Que a gente precisa aprimorar, para a gente poder pensar, aí sim, enviar o nosso primeiro ser humano para Marte. Tem um outro vídeo, short vídeo aqui, curtinho, que fala um pouquinho dessa questão de quanto o espaço é difícil, né? Quanto o espaço é complicado para nós, seres humanos. Os vídeos estão em inglês, tá? Peço até desculpe, mas as imagens são bem ilustrativas, né? Então, mesmo que de repente você não consiga entender ali o inglês, com as imagens dá para entender bem, ok? Vamos ver, então, esse vídeo mostra um pouquinho dessa questão o quanto o espaço, o ambiente do espaço, ele é nocivo, né? Ele é perigoso aí para o ser humano. Vamos ver. Space travel is hard and unforgiving. It's always been and always will be. It's going to be hard. There's a new chance of death. Going in a little can through deep space, it's a very harsh environment. We think you can come back, but nothing is certain. There are all sorts of challenges we will face on deep space missions. Communication delays, radiation protection, isolation of the crew. So it is not surprising that some would have us stay where we are. There's never going to be zero risk. When you're breaking the bonds of gravity, that's just part of the deal. And it is one of the great adventures of all time. Okay, all flight controllers, go for landing. Retro, go. Fido, go. Guidance, go. That challenge is one that we're willing to accept. Surgeon, go. Man in his quest for knowledge cannot be deterred. Space is not just a destination. It changes you forever.
It'll be tough, really tough, but we have the right people for the job. We have pressed the qualities for success into system after system. This country of the United States was not built by those who waited and rested. Pushed our people past every failure we can dream up. We have never been more ready to meet the unknown. Through Artemis, we will once again explore beyond our world. And we will succeed. São vários fatores, né? São vários fatores aí que o espaço não foi feito para nós, né? Os astronautas até brincam, eles conversam, quando a gente conversa tem a oportunidade de falar com eles, eles falam muito que no espaço tudo pode te matar, né? Tudo pode te matar. Se não for radiação, pode ser a falta de gravidade, pode ser um mini asteroide, pode ser a falta de oxigênio, enfim, tudo pode te matar no espaço, né? Não é o nosso habitat natural. Então, como é que a gente lida com isso? Como eu falei no início lá, né? A gente já tem muita informação de Marte, né? Então, como que a gente conhece tanto já do planeta vermelho aí, se a gente nunca chegou lá, né? Se nunca tivemos um ser humano lá? A gente usa essa turma, né? A gente tem aí com mais de 60 anos já, acho que em 1965, se eu não me engano, pousou aí a Mariner 4, a Mariner 4, né? A primeira sonda a pousar em Marte, lá em 65, então são mais aí de 60 anos de exploração já do planeta vermelho. Então a gente utiliza os robôs. Então são aí os bots before bullets, né? Robôs antes dos pés, propriamente dito, né? Que são esses caras que estão pavimentando aí o caminho para uma missão tripulada a Marte, né? Então a gente já teve uma série de agências espaciais já conseguiram enviar sondas e robôs para Marte, né? Os mais famosos são da NASA, sem dúvida nenhuma. Então, a gente tinha até pouco tempo aí só o Curiosity, né? Que é esse segundo aqui da direita para a esquerda, aqui o segundo da fila. E esse ano ele recebeu uma companhia, né? Esse ano chegou o Perseverance lá em Marte também. Foi lançado lá em julho do ano passado, chegou em fevereiro desse ano. Que é a mesma família aí do Curiosity, até a carona é bem parecida, né? Questão de tamanho e tal, mas com muito mais tecnologia embarcada, né? E o que esses caras fazem, né? O que esses robôs fazem lá em Marte para pavimentar esse caminho para a chegada humana em Marte? Alguns fatores, né? Análise ambiental é um deles. Então, esses robôs eles possuem equipamentos hoje que eles conseguem drill, né? Eles conseguem perfurar a superfície de Marte, conseguem analisar, buscar recursos, né? Isso é fundamental, de novo, né? Falando de uma missão para Marte, se você encontrar recursos que você possa utilizar no planeta, isso é meio caminho andado, né? Já vai ser um grande avanço. Então, buscar por água, buscar por recursos de maneira geral, analisar a questão de radiação, de temperatura, questão de clima, né? Sistemas meteorológicos, questão de pouso, geologia do planeta, né? Locais de pouso, suporte à vida, testar novas tecnologias de suporte à vida, comunicação, é outro fator também muito delicado. Você tem um delay aí em alguns momentos de até 20 minutos para você mandar uma informação para Marte e receber uma resposta. Então, todas essas tecnologias são testadas hoje por robôs. E são justamente graças a eles que a gente tem aí já tanta informação sobre o planeta vermelho, né? Então, a gente tem que agradecer muito a esses carinhas aí e aos técnicos e engenheiros que desenvolveram essas maravilhas, né? Então, como eu falei hoje, a gente tem... No ano passado a gente tinha o Curiosity, que era o mais famosão aí, né? Que estava rolando lá, ainda trabalhando em Marte, e agora a gente tem também o Perseverance, né? O Perseverance chegou, o Curiosity continua trabalhando numa outra região do planeta vermelho, né? De Marte. Esse ano, em fevereiro, chegou o Perseverance. O Perseverance é o rover mais avançado já feito por qualquer agência espacial, né? Então, em termos de tecnologia embarcada que esse rover tem, é algo sensacional, assim. Então, ele tem vários objetivos da missão dele, né? Um deles, que é muito legal, ele tem um sistema de coleta de amostras
Ele consegue perfurar mais fundo do que qualquer outro rover já perfurou. Ele vai perfurar, ele vai coletar essas amostras vão ficar guardadas em tubos, né? Tipo tubos, assim, recipientes, e ele vai deixar essas amostras pela superfície de Marte. Então, quando nós tivermos a nossa primeira missão tripulada, essas amostras já vão estar coletadas e espera-se que essa nave que chegar com a tripulação, ela vai ter tecnologia suficiente para analisar essas amostras que já vão estar coletadas, né, para se identificar alguma coisa. Além das amostras que ele mesmo processa e envia os dados para a Terra, vão ter essas que vão estar guardadas nesses recipientes, né, para quando chegar lá os nossos primeiros exploradores de Marte. Questão do ar também, ele tem um sistema que ele vai analisar melhor ainda e tentar criar oxigênio em Marte, que também é sensacional, né? As câmeras fantásticas, as primeiras imagens que ele mandou de Marte são de alta resolução, assim, sensacionais. É incrível você olhar aquela imagem e falar, caramba, eu estou vendo Marte, né? E mais do que isso, uma das tecnologias que é sensacional, que foi junto com o Perseverance, é o nosso helicóptero marciano, né? O Ingenuity. O Ingenuity ele foi acoplado na barriga do rover, né? Agora foi ontem antes de ontem, depois que o rover pousou, depois de uns dias ele desacoplou do rover, né? O rover afastou um pouquinho dele. E antes de ontem a gente teve o primeiro teste aí de voo do Ingenuity. Agora acho que hoje ele já voou pela segunda vez com sucesso. Então a NASA está indo aos pouquinhos, né? Primeiro sobe um pouquinho, testa, depois sobe mais um pouco, anda um pouquinho, testa. Esse é um dos maiores avanços. Nunca antes, foi a primeira vez na história, a gente teve um voo controlado em outro planeta, né? Então foi um baita feito, assim, foi mais uma daquelas revoluções realmente que vão ficar marcadas aí para a história, quando fala em exploração espacial, né? Porque você imagina, hoje você tendo os rovers, mesmo sendo máquinas incríveis, máquinas fantásticas, mas eles têm uma limitação de exploração, né? Até pela própria velocidade que eles andam e tal. Mas você imagina você poder usar um mini helicóptero, o range seu, né? O alcance que isso vai ter para você explorar a superfície de um outro planeta. Então, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores feitos aí. Vamos ver até onde ele chega, porque tem vários steps aí que o pequeno helicóptero marciano precisa seguir. A NASA está indo aos pouquinhos, mas está dando tudo certo até agora. Então, essa é uma prova de tecnologia sensacional, essas lâminas, porque, por conta da própria atmosfera de Marte, né? É muito rarefeita, né? Você não tem sustentação, então foi desenvolvida essas hélices que viram muito rápido, em sentido inverso, para se criar essa sustentação. Então, é realmente uma engenharia sensacional, que foi desenvolvida para que esse carinha, né, pequenininho, um pouco mais de 1 metro, aí, pudesse fazer esse voo em Marte. Então, sem dúvida, ele vai gerar uma quantidade de dados aí para a gente aqui na Terra, para os cientistas, que vai, sem dúvida nenhuma, vai impactar muito aí, vai mudar praticamente aí a questão da exploração de Marte e depois de outros planetas, né? Mas principalmente de Marte, onde ele está agora explorando, né? Então, como eu falei, a gente já tem aí bastante, né? Bastante informação sobre Marte, graças a esses carinhas robóticos, né? Graças aí aos nossos amigos robóticos. Hoje a gente tem lá o Curiosity numa região de Marte, tem o Perseverance em outra região. O Perseverance está na cratera Jezero, que antigamente, alguns bilhões de anos, era um lago, né? Tudo indica que era um lago. Então, um dos locais mais propícios de achar alguma forma de vida, né? Então, esse é um dos objetivos dele também, conseguir perfurar profundamente nesse lago, que era um antigo lago, para ver se encontra alguma forma de vida. Então, a gente já conhece bastante coisa, né, de Marte. Então, eu trouxe aqui alguns fatos, algumas curiosidades sobre Marte aí, para a gente se tornar aí um expert no planeta vermelho. Vamos ver algumas curiosidades. A questão das luas, né? Isso aqui pode ser questão de vestibular, hein? Cai muito em quiz, em vestibular, cai essa aqui, né? Marte possui 2 luas, né? Phobos e Deimos. O que são esses nomes? Esses 2 carinhas aqui, eles são, na verdade, filhos de Ares, na mitologia grega, que é Marte, né? Então, eles seriam os filhos de Marte, né? Então, Marte possui aí essas 2 luas orbitando o planeta, Phobos e Deimos, filhos de
de Ares, que depois acabou sendo chamado de Marte pelos romanos, né? Então, 2 luas. A questão da própria gravidade também é uma curiosidade, né? A questão da gravidade ou da falta de, né? Gravidade no planeta vermelho. Em Marte você vai encontrar mais ou menos 63% menos gravidade do que na Terra. Tá? Então, o que significa isso? Você vai ficar mais leve em Marte. É bom, né? Gostei. Isso aqui eu gostei. Você vai ficar mais leve em Marte. Então, por exemplo, uma pessoa que pesa 100 quilos na Terra, em Marte ela vai pesar lá por volta de 36, 37 quilos, né? Por conta dessa diferença na gravidade, né? Ela é menos puxada para a Terra, vamos dizer assim, né? Para o solo. Então, uma pessoa que pesa 100 quilos, ela vai pesar aí 30 e poucos por cento, 37, 38% disso em Marte. Essa é uma curiosidade também. A questão do tempo em Marte também é uma curiosidade aí que muita gente tem. O dia de Marte ele tem um pouquinho mais de 24 horas. Então, ele vai ter ali 40 e poucos minutos, 37 minutos, 38 minutos, mais ou menos, né? 24 horas e 37 minutos seria o dia marciano. E aqui até cabe uma curiosidade, o pessoal que trabalha com esses rovers, né? Com Curiosity, com Perseverance, lá no JPL da NASA, né? No Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, eles trabalham, dizem que eles têm até um relógio que trabalha nesse tempo de Marte. Então, eles trabalham, a jornada de trabalho deles é de acordo com o tempo marciano, de acordo com a hora marciana, né? Então, Marte o dia marciano tem ali 24 horas e 38, 39 minutos. Isso vai acumulando, acaba que o ano marciano ele tem ali 687 dias, né? Ele dá quase o dobro aí do ano, da quantidade de dias que a gente tem na Terra. Então, o tempo também ele passa diferente, né? Quando a gente fala de Marte. E uma outra questão também, uma outra curiosidade aí sobre Marte é a questão da temperatura, né? Que é também um fator que os nossos exploradores aí vão ter que lidar. Marte ele é predominantemente um planeta frio. Um planeta, né? Um planeta frio na maior parte do tempo, né? Ele pode até chegar a ficar positivo ali, mas ele é predominantemente frio, gelado, né? Inclusive, ele pode chegar aí a menos 140, menos 150 graus Celsius, né? Então, essa questão da temperatura também é um fator que os nossos exploradores aí vão ter que lidar também, aprender a lidar, né? Os trajes especiais, os trajes espaciais hoje estão muito evoluídos, né? Mas, sem dúvida, é um fator aí que vai precisar ser contornado, né? Para que a gente possa fazer uma longa jornada em Marte, né? Passar longos períodos em Marte. Essas foram algumas curiosidades aí, algumas curiosidades sobre o planeta vermelho, sobre Marte. Que é vermelho, aliás, né? Outra curiosidade, que é vermelho por conta do óxido de ferro, né? Ele tem muito óxido de ferro na atmosfera e por isso que ele tem predominantemente essa cor avermelhada, né? De ferrugem, por conta justamente desse óxido de ferro aí que ele tem na atmosfera, né? Essa foto aqui é uma foto bem interessante. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas esse small dot aqui, que tem a setinha, né? Terra apontando. Essa foto ela foi tirada em 2014 pelo rover Curiosity. Pouquinho depois, aí, alguns minutos depois do pôr do sol lá em Marte. E somos nós, né? Esse pontinho branco aqui é exatamente como os astronautas aí, os primeiros a explorar a superfície de Marte, vão nos ver, ou vão ver na Terra, lá da superfície de Marte. Então, essa foto aí foi muito legal. Foi tirada pelo rover Curiosity e mostra a Terra, né? Mostra o quão longe, o quão distante a gente está do planeta vermelho, né? Pequenininho, dot, a little dot no espaço, um pequeno ponto no espaço, né? Foi um pouquinho sobre aí a quantas anda, né? A exploração do planeta vermelho, quais são os planos aí para os próximos anos. Como eu falei, isso muda muito. A gente vive hoje uma nova era da exploração espacial com as empresas privadas, né? Blue Origin, SpaceX,
Então, você tem uma série de empresas privadas que aceleram o processo, o que é bom, né? Então, por conta disso, a gente tem aí, semana sim, semana não, quase toda semana a gente tem notícias novas. Então, mas esses são os planos. Hoje, essa mais ou menos é o overview, a visão geral, de a quantas anda aí esse plano de colocar o primeiro humano no planeta vermelho. Então, resumindo tudo, primeiramente a gente vai ver um retorno para a Lua, né, provavelmente, agora para ficar, isso que é diferente lá dos anos 60, e posteriormente, aí sim, a gente vai ver aí, o Elon Musk falou 2030, ele colocou 2030 como um deadline para ele aí, da gente ter a primeira missão tripulada para Marte, né? É claro, por conta da pandemia e tudo isso que aconteceu, esses prazos provavelmente vão ser revistos, né? Porque impactou muito. Mas eu acredito que nós veremos. A minha geração ainda, pelo menos, eu quero. Tomara que sim. Eu acredito que a gente vai ver aí o primeiro ser humano caminhando em Marte, sim, ali na década de 2030, 2040, para baixo ali. A gente provavelmente vai ter o nosso... que vai ser sensacional, né? Isso vai ser sensacional. Você imagina... Hoje, o pouso do Perseverance, que foi transmitido, né? Quase que ao vivo, parecia um filme, né? Você via aquele... Você fala, caramba, isso é Marte mesmo? É verdade, né? Ele está chegando em Marte, tá chegando em Marte, lá a 50 e tantos milhões de quilômetros, né? Então, você imagina uma chegada de um voo tripulado em Marte, como vai ser, né? Vai ser sensacional. Então, esse é o em que pé nós estamos aí hoje. Como eu falei, tudo pode mudar, tudo está mudando muito rápido aí, que é bom, para finalizar, falar um pouquinho só da nossa agência espacial aqui no Brasil, né? Só algum comentário aí sobre a agência espacial. A gente teve a oportunidade de visitar a agência espacial em 2000 e... Caramba, o Jeff vai lembrar melhor a data do que eu, mas acho que foi 2018 acho que foi 2018. A gente teve a oportunidade de visitar lá a agência espacial, trocar ideias, trocar informações, né? Possibilidades de parceria, de projetos em comum. Tem um pessoal muito legal, um pessoal muito interessado em ciência, em tecnologia. Hoje a gente tem o Marcos Pontes, né? O nosso astronauta brasileiro aí como ministro de Ciência e Tecnologia. Então a gente tem aí uma equipe muito boa. Alcântara, como vocês já devem saber, né? É considerado aí praticamente o melhor ponto de lançamento de foguete do mundo pela localização, né? Em termos de também essa questão de por tudo estar se movimentando no espaço, Alcântara é muito bem localizada para se lançar foguetes, né? Para se partir missões. Então a gente é privilegiado nisso. Temos muitos desafios, com certeza nós temos, né? Principalmente a questão de infraestrutura, ali onde fica localizada a base aérea, ela é muito afastada, né? E a questão de infraestrutura ao redor ainda é muito, requer ainda um cuidado, né? Ainda é muito precária essa questão da infraestrutura ao redor. Então, para que a gente tivesse realmente um movimento maior de empresas privadas, de lançamentos, enfim, realmente vai precisar ter um investimento nesse entorno ali da base aérea, né? Lá no Maranhão, né? Maranhão, Alcântara. Então, vai se precisar aí ter um investimento nesse entorno, porque a gente aí sim possa torná-la, ter lançamentos mais frequentes, né? Melhorar essa questão da infraestrutura, ao meu ver, é hoje o nosso maior desafio com relação a dar um boost aí no programa espacial brasileiro, né? Nós temos alguns lançamentos esporádicos de suborbitais, né? De meteorológico, balão meteorológico e tal, aqueles foguetes menores, né? Mas, realmente, se a gente quiser dar um salto com relação à utilização da base de Alcântara, a gente vai precisar realmente contar com esse investimento na questão de infraestrutura, realmente, é o que pega. A Agência Espacial Brasileira ela tem várias ações, né? Nós já participamos de alguns eventos, nós do International Space Academy, juntamente com a Agência Espacial Brasileira, são parceiros nossos, né? Eles têm muita atenção com a educação, então eu até recomendo os nossos jovens também, que tiverem interesse, dá uma olhadinha no site da Agência Espacial Brasileira. Eles têm parcerias com outras agências espaciais ao redor do mundo, inclusive com a NASA, né, para enviar estudantes, enviar estagiários. Então, recomendo que dê uma olhada, dê uma estudada no que faz a Agência Espacial Brasileira. Eles trazem bastante oportunidade também para a gente. E, de novo, como eu falei, temos penso eu, a maior limitação é justamente a questão da estrutura hoje, para que a Alcântara se torne realmente
atrativa, né? Se torne atrativa aí para empresas como SpaceX, como Blue Origin, lançarem seus foguetes daqui. Então, essa questão da infra, acho que, penso eu, é o maior desafio que a gente tem hoje aí, mas não é impossível, é só realmente a gente ter governantes aí no futuro que direcionem aí um pouco a questão da visão para a ciência e tecnologia, para a exploração espacial, né? A gente teve o lançamento do Amazônia 1, né? Não foi lançado de Alcântara, há poucas semanas atrás, o primeiro satélite aí com desenvolvimento totalmente brasileiro, né? Depois de muitos anos de desenvolvimento, muitos anos de trabalho, foi uma grande conquista. É um satélite que ele é um multiplataforma, então ele é um satélite que está sendo testado, na verdade, está em órbita, sendo testado. Se der certo, é uma plataforma que pode ser utilizada para diferentes tipos de equipamentos, diferentes tipos de satélites. Então, é muito legal, né? Acho que foi a última notícia mais relevante que a gente teve aí com relação ao Programa Espacial Brasileiro, foi o lançamento do Amazônia 1. Ele é um satélite de monitoramento global, ele está monitorando o planeta como um todo, a cada 5 dias, 5 dias e pouco, ele passa sobre o Brasil. Então, ele faz esse monitoramento aí também, tirando fotos, monitorando desmatamento, questão de poluição, enfim. E, ao mesmo tempo, os cientistas estão testando a plataforma, testando se essa plataforma está funcional, se ela pode ser utilizada para futuros projetos. Então, as coisas estão acontecendo. Não é tão simples, mas estão acontecendo. O que falta justamente é esse detalhe, que não é um detalhe, né, mas da gente criar uma infraestrutura melhor ao entorno de Alcântara, para que realmente as empresas privadas olhem e falem, nossa, vale a pena eu lançar o meu foguete de lá, né? Além da economia de combustível, economia tal, a infraestrutura é boa, eles têm uma estrutura legal, então acho que esse que é o pulo do gato aí que está faltando para a gente realmente ver Alcântara movimentar e a gente ver lançamentos, quem sabe até tripulados aqui da base de Alcântara, né? Quem sabe no futuro próximo aí a gente consiga, né? Tem até uma foto da plataforma de lançamento lá de Alcântara. Como eu falei, ela é menor, né? Porque hoje eles comportam aqueles foguetes menores, só para lançamento mesmo suborbital, ali de balão atmosférico, essas coisas mais simples, né? Não muito pesadas, vamos dizer assim. Para fechar, estou acabando o meu papo aqui, 4 horas. Algumas coisas que a gente fala muito, principalmente para os jovens, é que provavelmente, por conta de todo esse movimento da exploração espacial, de Marte, de Lua, enfim, além das profissões que a gente já conhece hoje em dia, provavelmente nos próximos anos vão surgir profissões que a gente nem conhece, a gente nem sabe que existe ainda, né? Então, aqui nesses 2 slides eu trouxe algumas das profissões que nós já conhecemos, né? Então, você tem desde de estagiário, controlador de voo. O astronauta, a gente costuma falar que é the tip of the iceberg, né? Muita gente vê só o astronaut, né? É the tip of the iceberg, my friend. É a ponta do iceberg, né? Atrás do astronauta, até ele dar aquele primeiro passo lá, igual o Armstrong deu, né? Em 69, um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. Atrás dele lá, tinha 400 mil pessoas trabalhando na NASA, para que ele pudesse dar aquele primeiro passo na Lua, né? E são justamente essas pessoas. São esses caras, desde a pessoa que controla a mídia social, você tem o geologista, você tem o designer, né? E hoje até a gente fala, quando a gente fala de STEM, de Science, Technology, Engineering, Math, já tem o A ali de Arts, né? Embutido também no STEM, que é justamente o cara, pô, mas eu quero trabalhar nessa área, mas eu não gosto de robótica, eu não gosto de matemática, eu não gosto então não tem o que fazer. Cara, você gosta de desenhar? Eu gosto de desenhar? Pô, eu gosto, cara, desenhar eu gosto de fazer. Pô, você tem como trabalhar, você vai desenhar, você vai ser um designer de foguete, designer de cápsula, você pega as cápsulas, os foguetes da SpaceX, você tem um time de designers que trabalham naquilo ali, que é sensacional, né? Desde o designer da roupa, do traje do astronauta, até no design do foguete. Então, você tem nutricionista, enfim, você tem uma gama, né, desde as engenharias, passando pelos tecnólogos e passando pela questão também de designers, que você consegue hoje. Então, hoje, como eu falei lá no início, o emprego, o estudo, enfim, ele não é mais local, ele é global. Então, só basta que a nossa geração esteja preparada para isso. É um pouco do nosso papel lá no International Space Academy, da gente inspirar e motivar esses jovens a buscar as áreas de
de ciência e tecnologia, não porque é bonito, não porque é fã, porque é engraçado, mas porque é, na real, uma baita oportunidade para essa geração aí. Quem dera eu fosse uns 20 aninhos mais novos, com certeza eu ia investir nisso, viu? Para eu ser parte aí do Artemis Generation também. Agora, como a gente já passou um pouquinho da idade do peso, a gente vai trabalhando aí no motivar e inspirar os nossos jovens aí a buscarem essas áreas. Então, é muito legal, muito legal. A gente já tem feedback de muitos alunos que passaram por nós, passaram pelos nossos programas, que hoje estão fazendo engenharia aeroespacial, que estão no MIT, que estão no INPE, né, que estão no nosso aqui, né, que forma também engenharia espacial aqui em São José dos Campos. Então, é muito legal a gente ver que muda realmente o mindset quando você apresenta isso para os nossos jovens, né? Infelizmente, a grande maioria ainda não tem acesso a esse tipo de informação que a gente está propiciando hoje, né, Leonardo? Graças a Newton e graças à nossa parceria aqui. Então, a gente só acha que cabe a nós mostrar, falar, galera, tem isso, ó. Talvez você fale, putz, não é para mim, JC, não é para mim isso, cara, não é minha praia. Ok, sem problema nenhum, né? Eu tive uma conversa em 2019, quando a gente estava nos Estados Unidos, com um educador da NASA, do Kennedy Space Center, e eu nunca esqueço uma frase que ele me falou. Ele falou, JC, a gente estava com a turma de alunos lá aqui do Brasil, acho que era uma turma de Fortaleza, se eu não me engano, e ele falou, JC, a gente comentando sobre essa questão da educação espacial, né, que a gente tem isso como bandeira, de trazer essa educação espacial para o Brasil. Ele falou, JC, imagina essa galera, se nenhum daqui se interessar por engenharia, por ciência, por matemática, por nada disso, ele pode ser um político. Eu falei, pode ser um político, pode ter um senador, pode ter um deputado, aqui é verdade, pode ter. Então, esse cara vai ser um dos caras que vai assinar lá uma lei liberando grana para pesquisa e desenvolvimento. Se ele tiver isso na mente dele, que isso é importante para o país, que isso é importante para as futuras gerações. Então, ele não necessariamente vai ser um engenheiro, vai ser um técnico, vai ser um cientista, mas, pô, ele pode ser um deputado. Então, quando cair na mesa dele lá pô, e essa lei aqui, ó, que libera tanta grana aqui para desenvolvimento de satélite brasileiro. Pô, é legal, isso é importante. Vamos liberar, sim. Vou dar o meu voto positivo aqui a favor. Então, tudo anda junto, né? Tudo anda junto e a gente só precisa realmente que essa informação chegue. Que isso existe, que está aí, né? Expandir a mente e que tudo é possível. Eu sou um cara que eu sempre fui apaixonado por space, apaixonado por educação, por exploração espacial, mas nunca me passou pela cabeça, lá quando eu tinha lá meus 18 anos, que um dia eu poderia realmente trabalhar nisso com os Estados Unidos. E alguns anos depois eu estou trabalhando nisso e passo hoje aí boa parte do ano nos Estados Unidos, né? Em anos normais, boa parte do ano eu passo lá nos Estados Unidos, envolvido com educação espacial, desenvolvendo projetos e aplicando e trabalhando em novos projetos. Então, tudo é possível. Lógico, não é fácil, né? Não estamos aqui para falar que é molezinha, não, vai que vai rolar, mas você tem que estar preparado. Tem que ter um inglês legal, principalmente, tem que estar com o inglês bom, né? Se você pensa em romper barreiras, é a primeira coisa. Tem que estar antenado, tem que estar ligado, tem que estar antenado no que está acontecendo, e as possibilidades surgem. Então, acho que é isso, Leonardo. Excelente, José Carlos, muito obrigado. Deu para fazer um apanhadão de tudo aí. Super deu, não, e que aula, muito legal, o pessoal está aqui mandando no chat, te parabenizando. Nossa, mas muito bom. Muita coisa curiosa, né, para a gente conhecer, e que às vezes a gente pensa nessa questão espacial, só pensa no astronauta e não entende aquele tanto de ciência e gente por trás fazendo isso acontecer. E assim como a gente falou no último encontro, né, que a gente recebeu aqui a Mariana, que foi medalhista da Olimpíada Brasileira de Astronomia, né, e o Jefferson também, que é o grande mobilizador de estudo, e a gente falou que legal que a gente ter brasileiros engajados nessa questão. Então também muito legal todo mundo estar aqui, poder te conhecer e ver um super brasileiro engajado em tornar todo esse conhecimento e educação nessa área espacial assim conhecida, passar para mais pessoas, inspirar mais jovens, porque, né, você falou daqui a 9 anos, aí, 2030, quem sabe vamos estar chegando lá em Marte, um pessoal que aqui já vai estar formando, já vai ter formado a faculdade, podem ser as cabeças por trás desse programa aí também. Com certeza, essa é a ideia, né, a gente chegar antes, né, e antes a gente tinha muito disso, a gente chegava nos jovens que já estavam na faculdade, ou que já estavam entrando na faculdade,
Aí a gente costuma falar que é too late, né? Aí já foi, já passou, né? Então a gente precisa chegar antes nessa galerinha, antes deles tomarem essa decisão, né? De novo, não importa qual seja a decisão, mas que pelo menos eles entendam que tem essa possibilidade. Ó, tem esse universo aqui, cara, para você. Não é tão distante assim, né? NASA tem uma coisa muito... Antes era só NASA, NASA, NASA. Hoje a gente com esse programa das empresas privadas, né? O Commercial Crew Program, isso expandiu muito. Você pega hoje, você vê vídeos da SpaceX, se você colocar um vídeo da SpaceX de lançamento e mostra a sala de controle, é uma Nações Unidas. É uma Nações Unidas de jovens trabalhando ali. Você tem indiano, você tem chinês, você tem americano, você tem chileno, você tem brasileiro, você tem de tudo. O Perseverance, um dos cientistas-chefes é o Ivair Gontijo, aqui original de Minas Gerais, é um dos líderes do projeto do Perseverance. Então, que legal. Assim, isso não é lenda urbana, né? Não é assim, o cara tá falando aí, né? Parece, né? Não é, cara, não é lenda urbana. Não é fácil, de novo, mas se você estiver preparado e colocar aquilo como um objetivo para você, como uma possibilidade de vida para você, eu costumo falar que o mais importante não é o objetivo, é a jornada, né? Então, mesmo que quando você, de repente, não consiga chegar numa NASA, tudo que você aprendeu nessa jornada, tudo que você aprendeu nesse processo, alguma coisa você vai usar, alguma coisa você vai ser de importante. Você vai ser um cientista aqui no Brasil, você vai trabalhar com vacina, vai trabalhar com desenvolvimento de novas tecnologias. Enfim, então, é muito legal. Obrigado pela oportunidade aí da Newton, Leonardo, Brisa, todo o time aí da Newton. Como eu falei, é um prazer muito grande sempre poder falar um pouco do nosso trabalho e desse universo da exploração espacial. Não, excelente. Ó, eu sei que já passou um pouco do nosso tempo, gente, mas vou em 10 minutinhos aqui vou fazer, porque tem muita pergunta, tá, José Carlos? A gente consegue passar por elas assim rapidinho. Ó, vieram muitas perguntas sobre questão de clima. Perguntaram se tem projetos de conseguir criar uma atmosfera ali na Lua para o ser humano poder ficar, como que está também essa questão de atmosfera em Marte, questões climáticas que podem ter lá também no planeta. Então, o que você tem de informação sobre essas iniciativas? Esse é um dos principais pontos, né? A NASA, se você pegar os games, que a NASA, às vezes, ela propicia para estudantes, ela propicia para universidades, às vezes ela abre um desafio, né? Para universidades, para eles criarem alguma coisa relacionada à exploração espacial. Na grande maioria, a gente fala de habitats, né? Por que a gente fala muito de habitats? Porque esse realmente é um dos maiores desafios, né? A gente não consegue andar em Marte ou andar na Lua ou sem um traje espacial ou protegido por um habitat, né? Isso é fundamental. Então, de novo, qual que é a diferença hoje, né? Nas primeiras missões lá, Apollo, que foram para a Lua, a gente não precisava nem cogitou ter um habitat, que era um bate-volta. Literalmente, os astronautas chegavam, ficavam algumas horas em solo lunar, coletavam umas amostras, tiravam umas fotos, tal, bora, partiu Terra de novo, voltava, né? E hoje o foco já é outro. Então, hoje, sem dúvida, um dos maiores desafios de engenharia que a NASA vem trabalhando e tem aberto para universidades, alunos darem ideias, alunos que participam de Olimpíadas nos Estados Unidos, desenvolvendo, dando ideias, sugestões que às vezes são utilizadas, de novos habitats. Sem dúvida, é um dos principais pontos, né? Você precisa criar uma atmosfera própria, tanto na Lua quanto em Marte. Os dois têm um clima hostil, né? Marte mais ainda. Mas, sem dúvida, esse é um dos grandes desafios. Você precisa criar um ambiente, um sistema de suporte à vida, né? Que a gente chama, onde você possa gerar água, gerar alimento, gerar atmosfera, justamente para que os astronautas possam ficar... Vocês lembram do filme Perdido em Marte? Acho que uma galera já deve ter assistido. O pessoal que já comentou no chat. O Perdido em Marte, ele tem muito fundamento verídico. O Perdido em Marte a gente conheceu, inclusive trabalha com a gente, um botânico espacial que foi o que deu a consultoria para o filme Perdido em Marte, que é o Gary. Então, aquela questão das batatas, aquela questão de criar uma atmosfera para se plantar, então, aquilo ali realmente é possível. E o Gary, que é um cientista que desenvolveu um conteúdo nosso, ele participou, ele foi consultor do Perdido em Marte. Então, é um filme que, se você olhar, você vê o logo da NASA, né? O logo azulzinho lá da NASA, o Meatball. É sinal... Até outra dica, curiosidade. Sempre que vocês verem um filme, séries de exploração espacial, vocês não verem o logo da NASA, o original, o logo azul da NASA, é uma ficção. É uma ficção legal, entretenimento, é algo que pode acontecer. Se você vê o loguinho da NASA original no filme, é porque a NASA deu a chancela dela e tem algo de verdade ali.
Lógico que você tem a licença poética do filme, mas tem algo de verdade ali. Então, o Perdido em Marte é um exemplo disso. Eles usam o logo da NASA, porque muitos daqueles experimentos provavelmente são possíveis, né? Falando de simulações ainda, mas provavelmente são possíveis que a gente tenha em Marte. Interessantíssimo. E José Carlos, mais uma pergunta aqui do Rodrigo, olha que legal. Quando ele fala o seguinte, quando a gente alcançar esse marco de uma civilização interplanetária, a NASA tem algum projeto para melhorar essa questão do tempo de delay da comunicação? Isso é possível? Tem. A gente tem hoje duas maneiras de comunicação quando a gente fala de comunicação com outro planeta de maneira geral, né? A gente tem a comunicação direta, que seria Marte-Terra ou Lua-Terra, né? Essa comunicação, ela é mais complicada, ela tem algumas... Por quê? Porque ela depende de posicionamento, ela depende de atmosfera, ela depende de clima, então aí o delay pode aumentar, pode diminuir, ela tem uma série de fatores que podem impactar. E tem um outro formato, que é o que também já é utilizado por alguns rovers da NASA, é você ter um replicador. Então, você tem um satélite em órbita de Marte, então aquele rover ou aquele astronauta que está em Marte ou na Lua envia a comunicação para esse satélite, e esse satélite replica essa comunicação para a Terra. É como se fosse um amplificador de sinal. Lembra em casa quando você tem o seu modem de Wi-Fi e você tem um problema de conexão, você compra aqueles replicadores e põe no quarto, põe na sala, para melhorar o seu sinal. Basicamente, esses satélites funcionam assim. Ele replica e aumenta, amplifica esse sinal que vem de Marte ou da Lua para vir para a Terra. Então, hoje a gente tem esses dois sistemas, né? Nessa nova missão Artemis para a Lua, a ideia, inclusive, é que tenha uma mini estação espacial orbitando a Lua, que é o Gateway, que vai funcionar também como replicador de sinal para a comunicação. Então, esse, sem dúvida, é um dos... Boa pergunta, porque é um dos grandes desafios aí que a gente tem, o delay, né? Você imagina, você manda um comando para o rover andar, você tem que esperar 20 minutos para o comando chegar lá, depois mais 20 minutos para você receber a imagem, se andou ou se não andou, né? Então, realmente, tem que ter muita paciência. Eu brinco porque a galera que trabalha com isso tem que ter muita paciência. Legal, o Rodrigo que fez a pergunta, então fica esse desafio aí, que de repente você também pode ajudar a construir essa resposta aí. Buscar soluções. E, José Carlos, olha que legal. Teve uma pergunta que chegou agora, do Davi, perguntando se tem como trabalhar como psicólogo na NASA ou na SpaceX. Acredito que tem. A gente vai ter uma aula na semana que vem com a doutora Thaís para falar de medicina espacial. Sensacional. Acredito, vai falar muito sobre a questão do corpo humano no espaço. Sim. E também tem toda essa preparação da cabeça de quem vai estar à frente disso. Eu acho que tem toda essa questão de quem vai estar à frente desses projetos, essa preparação psicológica deles, tanto para ir, ficar lá, quanto voltar também, né, que deve ser um choque muito grande. Mas também deve ter outras discussões que os psicólogos também devem estar juntos, de muitas questões éticas que podem surgir dessa exploração espacial, né? Então, conta pra gente um pouco a sua visão. Você acha que tem como trabalhar como psicólogo nesse meio? Eu acho não, tenho certeza, né? Tenho certeza que tem como trabalhar assim. A Thaís é sensacional. Eu vou tentar até participar também semana que vem aí, assistir a apresentação da Thaís, vocês vão ver, é muito legal essa questão da fisiologia espacial. É muito legal, a Thaís conhece muito dessa área aí. Então, inclusive, até essa parte de psicologia, talvez ela, com certeza, ela sabe muito mais do que eu. Que ótimo. Então, Davi, você tem que estar na próxima encontro. Você pode fazer isso para a doutora Thaís. A Thaís conhece tudo, mas pelo que a gente sabe, né, sem dúvida, esse também é um dos grandes desafios. Tem como, sim, porque a questão psicológica, acho que ela chega antes até da física, quando você fala de uma missão de deep space, né, de uma missão de exploração profunda no espaço aí. Justamente pela questão do espaço confinado, do tempo que você vai ter que ficar no espaço, né? Junta isso com as dificuldades de gravidade, de temperatura, de alimentação diferente. Então, isso tudo afeta o psicológico, sem dúvida, né? Então, tem como, sim, sem dúvida. Um detalhe até para o nosso amigo, como foi o nome do que fez a pergunta, Leonardo? Davi. E hoje, quando a gente fala de NASA, né? É uma dica. A NASA é uma agência federal. Então, a NASA é uma agência federal, é como a nossa EIB aqui, é como se fosse... Então, hoje, para você trabalhar, ou sempre, aliás, para você trabalhar numa NASA, primeiramente, você precisa ser cidadão americano, né? Você tem que ser cidadão americano ou naturalizado, mas, enfim, você tem que ser cidadão americano. Uma agência federal. Como fazer um concurso público aqui no Brasil, né? Se você não for brasileiro ou naturalizado, você não pode fazer um concurso público no Brasil, né? Mas SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic, OneWeb de satélites, são empresas privadas. A empresa privada ela já não tem
Não tem essa barreira, não tem essa barreira. Por isso que eu falei de novo, você pega o time da SpaceX, por exemplo, você vê nas filmagens de lançamento, vê nos rostos ali duas características. A primeira, muito jovens. Você pega a faixa etária de engenheiros técnicos da NASA, vou chutar, não sei o número, mas é menos de 30 anos a média, com certeza. Está ali 28, 29, 30 e pouquinhos anos, porque é uma galera muito jovem e diversificada. Você vê, pelos rostinhos, você vê indiano, chinês, japonês, chileno, brasileiro, você vê de tudo. Então, é uma boa pergunta e com certeza. Tem sim, Legal. vai ser um pulo do gato quando a gente conseguir essa questão psicológica, os astronautas consigam ficar aí 3 anos ou mais no espaço, né? Excelente. E também estão perguntando aqui se enfermagem também pode trabalhar. Então, assim, eu acho que todas essas profissões a gente sempre tem uma forma de estar engajado com esse tema espacial. Então, especificamente enfermagem aqui, de novo, semana que vem, doutora Thais vai falar sobre medicina espacial. Participe, uma das coisas pode ter essa atuação. Uma das coisas até, Leonardo, interessante, que todas as missões hoje, por exemplo, para a estação espacial, se eu não me engano, toda, a Thais com certeza vai ter certeza disso, mas eu tenho quase certeza, ela sempre tem um dos membros da equipe é médico, né? Sempre um dos membros é um astronauta com formação médica, justamente para que qualquer problema, qualquer situação de emergência que aconteça, você tenha alguém ali que saiba como lidar com isso, né? E aí, quando a gente fala de médico, isso engloba todas as áreas da medicina, com certeza. Excelente. José Carlos, a gente está com muita pergunta aqui. Eu acho que eu vou pegar todas essas perguntas e depois, assim, te passar, e se você puder responder em texto para a gente, que aí eu mando por e-mail depois para todos os participantes, mas tem uma que foi muito interessante aqui, que é muito referência. O que você pode passar aí para a gente sobre sites que são legais para estudar e ler notícias confiáveis sobre o espaço no geral, livros que você queira indicar aqui para o pessoal? A gente tem alguns canais, eu sempre falo para estar ligado aí, principalmente nos canais dessas empresas privadas, é muito interessante, então você está ligado nos sites aí de SpaceX, Blue Origin, JPL, que é um braço da NASA ali, né? Então, acho que nada melhor do que você ir direto na fonte, né? Que você ir direto na fonte e ver o que realmente está sendo postado ali, né? No Brasil, a gente tem alguns canais legais, a gente tem Space Today, a gente tem alguns canais de uma galera aí que divulga ciência e tecnologia, né? O próprio Ivan Contige, que eu comentei, faz parte da missão Perseverance, ele acabou de lançar um livro, até encomendei já, não chegou ainda, comprei, mas não chegou ainda, que conta a história dele, desde que ele saiu aqui do Brasil, de Minas Gerais, para ser um dos principais cientistas-chefes aí da missão do Perseverance. Então, são algumas dicas aí para a gente, que vale a pena ficar ligado. Você vai praticar não somente o inglês, no próprio site do QSIA, QSIA.com, você tem lá alguns links também que te jogam para alguns outros sites e te deixa ligado aí também no que está acontecendo no universo da exploração espacial. Tem um blog, internationaljourney.org, também é bem legal. Então, tem alguns caminhos aí que dá para a gente ficar atualizado no que diz respeito à exploração espacial. Os principais, os grandes aí, realmente, das agências espaciais, tanto a ANADA europeia, né? A Agência Espacial Europeia, a ESA também, sempre tem novidades. A JAXA, que é a agência do Japão, né? Então, acho que nada melhor do que pegar na fonte aí essas informações. E, de novo, a gente está borbulhando. Hoje tem muita coisa acontecendo nessa área. E a cada dia, a cada semana, você tem informação nova, você tem coisa nova acontecendo. E o que é muito legal, A gente espera aí que essa situação de saúde global ela realmente melhore logo, porque aí a gente vai conseguir retomar aí presencialmente e voltar com tudo aí para os nossos projetos. Então, excelente. José Carlos, queria aproveitar e assim, agradecer muito a sua presença. Acho que todo mundo que está aqui curtiu demais todas essas informações, e a cabeça de todo mundo deve estar assim, ó, borbulhando de coisa nova, coisa que a gente quer conhecer, pesquisar mais. Então, isso é muito legal. Esse é o nosso objetivo assim, na jornada. Sei que a gente tem um tempo muito curto, mas eu acho que é mais para instigar e todo mundo saber que tem muita coisa legal para a gente poder pesquisar. Mandaram aqui alguns locais, o pessoal mandou até o Insta do Science Days também, o International Journey, então tem muita fonte de informação legal. E aí, pessoal, eu só vou compartilhar aqui o que é o nossa agenda da próxima semana, para quem tiver o interesse de também estar aqui com a gente.
Então, semana que vem vão ser 3 encontros, terça, quarta e quinta. Na terça a gente já começa com o professor Luciano, que é doutor em História da Química, e ele vai falar do micro-macro, dos menores átomos ao nosso sistema solar. Na quarta-feira, a gente tem aqui o Fernando Werkaiser, que é mestre em ensino de física, e vai ser muito interessante sobre entendendo a teoria da relatividade. Se fala tanto disso, é tão complexo, o que isso, né, afetou tanto o ensino e a forma como a gente entende física hoje. E aí, na quinta-feira, a gente tem a palestra com a doutora Thais, que a gente falou sobre o corpo humano no espaço, então vamos conhecer essa área de medicina espacial, e é tão legal ver brasileiros sendo referência nisso. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todo mundo, espero todo mundo aqui na semana que vem. José Carlos, novamente, muito obrigado. E, gente, todas as perguntas que vocês mandaram aqui, que a gente não conseguiu responder, infelizmente, pela questão de tempo, eu vou passar para o José Carlos, ele vai responder aí para a gente, e aí eu mando por e-mail para vocês. E eu espero todo mundo aqui até na semana que vem. Fechado? Então, José Carlos, de novo, muito obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade, sucesso. E vou estar acompanhando as próximas aí. Tem muito assunto legal para rolar aí. E parabéns de novo pela iniciativa, viu? Todo o time aí da Newton. Espero que em breve a gente possa se encontrar pessoalmente aí, conhecer a Newton e avançar ainda mais aí a nossa parceria. A gente poder fazer o Science Days aqui, né? Opa, se Deus quiser. Obrigado. Obrigado, José Carlos. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Brise e Lu, pelo apoio. Até mais, gente. Até semana que vem. Um abraço. Um abraço.